Imuri. Opa, fala aí, internet, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso novo quadro, que, entre aspas, é um quadro de teorias, também é um quadro sobre experiências. Esse primeiro vídeo aqui, mais especificamente, vai ser sobre teorias pra alegria de vocês. E hoje a gente vai falar de Imuri, o segundo game do criador de Sally Face. Esse vídeo que vai ser aquela teoria que vocês estavam tanto esperando assim, né? Que é a minha opinião e a minha teoria que liga Imuri oficialmente a Sally Face, né? Todos vocês sabem que já teve um vídeo antigo no canal falando disso, né? E esse vídeo vai ser meio que um remake desse vídeo, com alguns complementos novos, agora que o capítulo 5 já saiu. Tem coisas aqui que eu quero falar que são bem interessantes, eu diria. E é claro, o vídeo antigo ele era muito grande, ele tinha quase que 1 hora só de eu falando, né? E eu creio que hoje em dia quase ninguém conseguiria assistir esse vídeo inteiro, a qualidade dele também é bem baixa. Então vamos fazer esse vídeo aqui com a câmera nova, com o microfone novo, vai ser bem mais interessante, vai ser bem mais... Topperson zica! Então vamos lá, lembrando, é claro, que pra vocês que não conhecem, Imuri, jogo do mesmo criador de Sally Face, tem várias revisões na internet, dá uma pesquisada também, porque eu não vou falar de questão de gameplay, ou vou falar a história inteira. Só vou falar os pontos que de certa forma se aplicam na nossa teoria, lembrando, é claro, se você tá vendo esse vídeo no futuro, quando lançou o capítulo 2, capítulo 3 de Imuri, e você pensar, poxa, essa teoria tava errada, lembre-se, é uma teoria, não é categorizada como teoria suprema, que eu fiz de Sally Face, por exemplo. Quando esse vídeo tá sendo feito, só saiu até agora o capítulo 1 de Imuri, então a gente não tem nada muito bem explicado ainda, ok? Tendo falado isso, bora pro vídeo. E é claro, para os mais leigos, vamos dar uma pequena explicação do que é a história do capítulo 1 de Imuri, só para vocês ficarem bem antenados, né, porque eu tenho certeza que todo mundo que viu o vídeo antigo também já esqueceu, já que faz 575 anos que o vídeo antigo saiu, né, então acho que já deu tempo de esquecer, né? E bom, basicamente, Imuri contaria a história de um carinha ruivo dos olhos verdes, que nos é apresentado somente como Will, esse cara que de repente acorda numa casa estranha, em um lugar estranho, ele não sabe exatamente aonde tá, e ele começa a andar ali entre um looping até achar um estranho pedaço de ferro. Com esse pedaço de ferro, ele entra em outra casa estranha, que tá do lado da casa estranha que ele acordou, basicamente, onde ele encontra uma criatura chamada Savi, que apresenta pra ele uma missão pra que ele possa sair daquele lugar e voltar pro mundo dele. E a missão dele vai ser, teoricamente, caçar fantasmas, e ele pode salvar esses fantasmas, ou ele pode destruir esses fantasmas. E esses seriam os dois termos dele ali pra poder sair desse mundo. Ele vai fazer isso com alguns fantasmas, creio eu que vai ser tipo 1 ou 2 por capítulo, digamos assim, e é assim que o jogo começa, com alguns detalhes a mais, alguns a menos, mas basicamente é isso. E é claro que, obviamente, a primeira conexão que a gente já tenta fazer entre o universo Sally Face e o universo deste jogo é o próprio protagonista Will, que se assemelha a um monte de personagens, né, do próprio jogo Sally Face, né. Muitas pessoas acharam de primeira que ele fosse o Todd, né, mas a história não encaixa, nada basicamente encaixa com o Todd, então eu já descartei essa oportunidade de primeira. Claro, no capítulo 4, muita gente também achava que ele era o Jim Johnson, e eu descartei aquela oportunidade na época porque não encaixava. As duas histórias principalmente não encaixavam. Um detalhe importante para essas histórias não encaixarem é que o Will aparentemente teve uma pequena perda de memória no game. No entanto, essa perda de memória não foi tão grande assim, ele tá se lembrando aos poucos. Cada vez que ele pega um pedaço de metal, ele consegue uma memória da vida real dele, ou meio que da vida dele, né? E nessas memórias dá pra ver que ele tinha uma esposa, o que significa que não encaixa, né? Já que a gente sabe que o Jim Johnson era casado com a mãe do Larry, e ele teve o Larry como filho, então... Não dava pra encaixar no momento. E a terceira possibilidade, e a mais aceita, era de que o Will fosse o Homem Misterioso. Afinal de contas, qualquer personagem que meio que não tenha passado revelado pode se encaixar facilmente no Homem Misterioso, né? Aquele mendigo de Sally Face. E na época, no vídeo antigo, eu até falei que, óbvio, deve ser o Homem Misterioso e tal. Hoje em dia, eu não acredito mais nisso. Eu acho que eu errei feio. Tipo, nossa, eu errei pacas. O Homem Misterioso, creio eu, que ele tá ligado a alguma coisa muito maior, que talvez a gente vai ver em outro jogo, talvez a gente vai ver em Sally Face 2, né? Quem ainda não sabe, né? Se você mora num buraco por acaso, o Gabriel já falou que vai ter um segundo jogo da franquia, então olha o post-it dele aqui, ou olha meu vídeo falando sobre, que tá bem mais resumidinho e tal, que o post-it é bem grande e tá em inglês, caso você não saiba. Mas, enfim, creio eu, cara, que aquele mendigo do capítulo 4, do capítulo 1 também, ele vai ser resumido em outra coisa, ele provavelmente vai ter a resposta dele no próprio jogo pra gente saber quem ele é. Ele parece ser um personagem bem importante, e eu não acho que ele vai ser resumido só a um protagonista
de outro jogo. No entanto, eu dei uma mudada, cara, na minha teoria de Imuri. E, bom, vamos contar mais ou menos alguns fatos aqui pra vocês. E pra explicar pra vocês esses fatos, primeiro eu preciso explicar pra vocês um pouquinho mais sobre aquele personagem que eu falei que era importante, que o Will encontra na segunda casa estranha que ele acorda, né? Esse personagem que seria um carinha chamado de Save, né? Que é um bichão de 3 metros e pouco de altura, que fica sentado ali. Esse que parece ser algum tipo de divindade ali do universo de Sally Face, tal como você pode ver pela aparência dele, pelas coisas que ele sabe, pelas tarefas que ele dá. Ele é aquele que fornece chaves pro Will durante o jogo, para que o Will possa mudar de dimensão. Pois é, o Will, ele parece muito com o Sal no capítulo 5. Ele pode alternar entre dimensões, eu vou explicar isso mais pra frente, mas porém, no enquanto que a gente precisa saber, o Save aparentemente é uma divindade. O Save tem aquela dimensão própria dele ali, que é a biblioteca, ele consegue quebrar a quarta parede, ele sabe de onde o Will veio e até mesmo ele reconhece a máscara do Sal, que também aparece no jogo como um easter egg que aparece meio explícito demais. A primeira coisa que a gente precisava, cara, pra fazer uma teoria entre Sally Face e Imuri, juntando os dois universos como um só, era que um universo, de certa forma, não entrasse em contradição com o outro. E isso eu consegui fazer perfeitamente, o que foi interessante. Muitas regras que são mostradas, inclusive, em Imuri, se aplicam em Sally Face e a gente nunca nem percebeu, o que eu achei bem interessante, cara. O Save no começo do jogo explica algumas coisas sobre os espíritos do game, como você vai ter que lidar com os espíritos e o que você tem que fazer. E pra não enrolar muito, pro vídeo não ficar muito grande, resumidamente, o Will, ele vai ter que salvar ou destruir espíritos que estão com a Praga das Trevas. E sim, é chamado de Praga das Trevas especificamente, então você já pode conectar isso com o Red Eyes Demon do Sally Face? Já pode conectar, até porque no 5º episódio de Sally Face eles passam a chamar de Praga das Trevas. Depois que a Ashley e tudo mais vêm os documentos do culto e descobrem que o nome verdadeiro não era Red Eyes Demon, era Praga das Trevas. Então, ok, já tem aí uma belíssima de uma conexão, entretanto tem outras coisas muito legais. O Will, ele vai ter que salvar ou destruir essas almas para que ele possa libertar certos lugares da Praga das Trevas. E tendo que fazer isso, o Save explica pro Will especificamente como que ele destrói ou como que ele salva um espírito, e é bem interessante que para salvar um espírito que está possuído pela praga, ele precisa pegar algo ou fazer algo que lembre dele, da humanidade dele, como um momento bonito, uma memória bonita, um objeto realmente que significa alguma coisa pra ele, entre aspas, e pra destruir ele, ele tem que matar o espírito da mesma forma que o espírito foi morto na vida real, ou pelo menos uma forma semelhante, na certa forma de assassinato, digamos. Grande exemplo aplicado disso em Sally Face, o Larry. No capítulo 5, a gente tá andando em um certo momento ali na Árvore da Vida, e quando a gente tá passando por ela, a gente encontra uns locais onde tem memórias dos nossos amigos. E quando a gente encontra uma garrafa de veneno, a gente consegue ter a memória do Larry, o que deixa meio explícito ali que o Larry se matou envenenado. Ok? Interessante, então a gente sabe que o Larry cometeu mesmo um suicídio, o que significa que qual é a maneira de destruir a alma dele, levar ela a fundo? Suicídio. O que também acontece quando o Larry morre no final do capítulo 5, por sinal. Afinal de contas, sabemos que o Larry tinha pouco tempo e todo o poder espiritual que ele tinha, ele acabou por usar para tentar salvar o Todd, né? Ele usou aquele poderzinho da pedra que a própria Rosenberg falou que matava aos poucos, o que significa que para salvar o Todd, ele de certa forma usou tudo que restava de vida dele. E o que aconteceu logo depois com o Larry foi que a alma dele virou um vazio. Já é uma conexão muito interessante, por sinal, e que encaixa certinho das regras, o que é interessante. Mas vamos voltar a falar do Will, que era o papo que eu realmente queria ter com vocês. Quem eu acho que é o Will de verdade? Ele é só um cara de Imuri mesmo, que não vai ter nenhuma conexão? Ou ele pode possivelmente ser um personagem ali de Sally Face, ou pelo menos que tem uma conexão com algum personagem de Sally Face? Na verdade, eu acho que ele é um personagem importante, por sinal. Hoje em dia, eu chutaria pra vocês que ele é o Jim Johnson. O pai do Larry, que morreu e apareceu depois lá, é o pai do Larry. Logo depois que eu terminei de zerar o capítulo 5 de Sally Face, né, a gente sabe que 2 dias depois teve o anúncio, né, que o Gabriel fez, ele falou que ia ter outros jogos, ele falou que queria voltar no universo de Sally Face com o jogo dele e também com outros jogos dele, o que eu achei interessante, eu já quis ficar fazendo conexão ali entre um jogo e outro, e eu comecei a escrever essa teoria, e quando eu comecei a escrever ela, eu percebi na semelhança gigantesca, cara, de Sally Face capítulo 5 com Imuri. A única
diferença é que em Imuri nós não temos alteração gráfica quando passamos de dimensão para dimensão, mas podemos perceber que o Sal, entre aspas, dentro do capítulo 5, ele se torna a mesma coisa que o Will é no game de Imuri. O pessoal da gringa acostumou a chamar o Sal agora de Space Shifter, ou saltador de espaços, basicamente. Ele pode saltar entre uma realidade, uma dimensão e outra, para que ele possa fazer as coisas. No finalzinho do capítulo 5, meio que acontece isso, né? Quando a gente vê o Sal lá lutando em diversos gráficos diferentes contra o Red Eyes Demon, não é que ele tava lutando e o gráfico tava mudando só pra ser engraçadinho. Não, aquilo eram vários fragmentos da alma do Sal, cada um foi colocado em uma dimensão diferente, para que ele pudesse matar o Red Eyes Demon em cada dimensão diferente, sendo que a dimensão principal dele é a da Terra, sendo que quando ele recebeu a guitarra na Terra, todas as outras versões dele receberam a guitarra também. Nota-se? A razão pra eu achar que é o Jim Johnson se encontra praticamente nos diálogos do próprio Jim Johnson. Quando a gente encontra ele no capítulo 5 de Sad Face, vemos que ele se tornou alguma coisa a mais, alguma coisa diferente. Ele mudou, e depois que ele morreu, o fantasma dele não virou um fantasma normal, a gente não conseguia se comunicar com ele normalmente, né? A gente sabe que, entre aspas, a gente queria se comunicar com ele nos outros capítulos e não conseguia, e quando realmente encontramos ele, a gente percebe que ele tinha virado outra coisa. Ele estava conectado na árvore da vida, ele dizia que não tinha mais sentimentos, ele mudou quando ele morreu por alguma razão. E por que isso aconteceria? Ele era pra ser só um cara normal, não tem nada no enredo dizendo que ele era alguma coisa especificamente importante ou que ele tinha também algum poder igual ao do Sal. A resposta também tá no capítulo 5 de Sad Face, por sinal, porque o Jim fala no próprio capítulo que a alma do Sal ficou fragmentada, e ele diz que a alma dele também se fragmentou quando ele morreu, e que levou um tempo para que ele pudesse se acostumar com isso, e ele até fala que não sente falta dos sentimentos e tudo mais, mas sente falta também às vezes de poder sentir saudade da família, mas, entre aspas, ele fala que a alma dele também fragmentou. E a gente também pode entrar naquelas teorias mais específicas de multiverso, né? Tenho certeza que todo mundo que, sei lá, se você assistiu o canal do Tropia, você já viu a teoria do multiverso, que são aquelas teorias que bem resumido do resumido mesmo, elas falam que quanto mais nós separamos outros universos, mais diferente eles acabam ficando do universo original, o que de fato explicaria o Jim Johnson fragmentado em outro universo, ter cabelo, ter outro nome, ter esposa, basicamente é um fragmento dele que foi pra outra dimensão e tá lá agora, e ele tá fazendo basicamente a mesma coisa que o Sal no capítulo 5, ele tá sendo enviado a diversas dimensões pra poder parar espíritos que também estão com a praga das trevas e que também vão ser usados pra invocar e destruir aqueles universos. No último vídeo que eu fiz de Imuri, eu tinha falado pra vocês sobre a semelhança também de um universo com o outro, por sinal, né? Porque dentro do primeiro universo, né, do capítulo 1 de Imuri, em que nós entramos em um local que é um apartamento também. Ele obviamente é muito diferente do apartamento Zetson de Sad Face, óbvio, ele tem todas as suas diferenças, ele tem uma recepção diferente, ele tem elevador, mas ele também tem escadas, ele tem um bombeiro lá, os quartos também são diferentes, tudo, os habitantes também não tem nada a ver uma coisa com a outra. O máximo que eu consigo encontrar é uma das habitantes ali do apartamento, que é uma garotinha que também morreu e virou um fantasma. Ela é muito semelhante a Megan, apesar da aparência dela ser diferente, ela fala igualzinho, o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de brincar também, é tudo igualzinho. E assim como em Sad Face o pai da Megan tava possuído, também ali dentro de Imuri, essa garota tinha conexão com um bombeiro que também era da família dela, que também estava possuído. Já é uma conexão interessante pra gente levar aquela coisa em conta, de que quanto mais separamos o multiverso, mais diferente ele fica. Sendo assim, aquele apartamento poderia sim ser uma versão dos apartamentos Edson, só que ele também poderia ser bem mudado, bem diferente por conta de já ser outra dimensão, onde tá acontecendo outras coisas totalmente diferentes. A gente pode perceber isso quando o Sal vai lutar, por exemplo, com o Red Eyes Demon no final do capítulo 5. Cada universo que ele luta é uma parada totalmente diferente. Em um dos universos ele luta com a parede de olhos, no outro ele vai ter que derrotar uns tentáculos, no outro ele derrota as bolas vermelhas que estão vindo em cima deles. Cada luta é diferente porque cada Sal tá em um universo diferente, que as coisas são diferentes. E antes que as pessoas achem que eu esqueci, uma última semelhança é o Trapexoedro Shine, ou traduzindo pra PT fica literalmente trapézio brilhante. Pois é, tem um negócio no Imuri chamado Trapézio Brilhante, não dá risada, porque é importante. Isso é um apetrecho que acompanha a gente em boa parte do jogo, e é uma solução pra praticamente tudo que tá escondido. A mesma coisa que a Rosenberg deu pro Larry lá no capítulo 4, sabe? A Stone Sour, a Pedra da Alma, que inclusive é o que o Larry usa pra meio que se sacrificar no capítulo 5, por sinal, não é mesmo? E inclusive eu ainda até acredito que talvez a pedra tenha absorvido o Larry, o que vai ficar pra outra teoria de outro pedaço. Mas tentando focar mais aqui, a
Pedra da Alma, a Stone Sour e o Trapézio Brilhante, eles são meio que a mesma coisa, são extremamente idênticos. Eles têm as mesmas funções, que é revelar coisas escondidas entre outras partes ali. Elas também têm uma diferença entre outra, que me levam a pensar que nesse universo especificamente, assim como o Sal teve que morrer, e aí a alma dele separou para os multiversos, creio eu que quando o Jin morreu, a alma dele também separou para os outros universos, e por isso, nesse universo aí, esse cara chamado de Will, ele tá morto, e fica bem óbvio, na verdade, que ele tá morto, né? O local onde ele acorda, o fato dele não se lembrar de praticamente nada de quando ele tava vivo, ele pega uns pedaços de metal muito esquisitos, que parecem muito com uma das criações do Jim Johnson, né? No capítulo 5 de Silent Hill, a gente descobre que as pirâmides, entre diversas outras coisas do capítulo 5 ali, muitas coisas do culto, foi o Jim que criou, por fato dele ser um engenheiro incrível, mesmo depois de ter morrido e ter virado aquela criatura, a gente vê que ele continua criando coisas ali pra poder mover o universo, e é claro que uma daquelas coisas pode muito bem ser o Trapézio Brilhante, em aquela barra de metal que nós temos ali no Imuri, né, que quando a gente pega aquele metal e encaixa em uma peça ali, sobe o símbolo da logotipo do jogo, e aí o Will lembra de memórias dele quando ele estava vivo, pode muito bem ser um apetrecho do Jin, ou pode ser uma outra coisa também. Isso daí, no caso, é muito mais um chute meu mesmo, né, porque a gente tem que chutar as coisas, né, vai que a gente acerta, né. Eu acertei o capítulo 5 inteiro, por que eu não posso acertar isso também? E uma coisa que eu deixo pra vocês, que a gente vai explorar mais pra frente, né, afinal de contas já tem um teaser da parte 2 de Imuri. Quando sair, claro, eu vou tentar ir pra casa de algum amigo pra poder jogar em live com vocês. Quero jogar pela primeira vez, ter primeiras impressões, ver se tem mais alguma conexão por sinal. E também quando a parte 2 sair eu vou ter mais coisa pra falar. Tem coisas que eu acho que ainda não podemos nos aprofundar por falta de informação. Uma delas, por exemplo, é o fato de que eu acho que em Imuri vamos conseguir nos aproximar um pouco mais dali das divindades, né? Daquelas criaturas mais poderosas do universo de Silent Face, muito mais do que aconteceu em Silent Face. E é claro, acho que até as outras dimensões do culto poderão ser mostradas, porque em Imuri nós vemos uma frase muito semelhante a em Silent Face. Quando a gente entra no templo do culto lá e tal, que a gente faz isso 500 milhões de vezes, tem aquela frase muito famosa do culto que fica estampada ali, né, que é tipo que nosso poder atravesse os céus e a terra e tudo mais, e nós temos uma frase semelhante a essa em uma porta do Imuri que permanece fechada. Ela é uma porta tecnológica muito diferente das outras portas, só que a frase tá tipo que nosso poder atravesse o tempo e espaço, que já é um negócio bem mais acima do que a gente tinha em Silent Face. Que é interessante, essa porta tá fechada ainda, e a gente não sabe como é que vai abrir. A gente já tem a questão do Savi ali, que é uma criatura ali que tá bem acima dos níveis que a gente viu em Silent Face. Quem sabe ele não pode até mesmo ser aquela voz que foi feita para o bem. Afinal de contas, dentro do jogo do Imuri, ele fala pro Will que ele é o único e verdadeiro amigo do Will naquela situação. O único. O cara deixa claro, ele é o único, ele é importante, tem que pensar nisso. E é claro o fato de que no comecinho do jogo ali, a gente também vê uma criaturazinha ali meio que presa, entre aspas, né? E essa criatura parece muito até com aquelas criaturas de Lovecraft, cara. Então quem sabe a gente não vê um pouco mais da mitologia de Silent Face, que começou a ter umas aberturas agora no final do capítulo 5, né? O Larry começa a citar uma árvore grande que criava as coisas, que tinha uns brilhos nela, e aí as almas nasciam dela, tinha criaturas que andavam e tal. A gente não conseguiu ver muito disso, então quem sabe a gente já não vai ter uma brechinha disso agora em Imuri. Vamos esperar, porque creio eu que vai acontecer. Nossa, agora que eu percebi, o vídeo da prévia acabou. Ó o Luba TV aqui atrás, ó. Luba TV. Muito fofinho o Luba TV, né? Mas bom, esse vídeo então vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse novo quadro aqui do canal. Vai ser teoria sim, mas vai ser teorias mais rápidas, mais coesas, né? Eu não falei nada da gameplay do jogo, não falei nada dos modos do jogo. Como é que acontece? Qual que era a criatura que estava possuída ali no primeiro capítulo de Imuri? Se vocês quiserem ver isso, tem gameplays aí na descrição, gameplays de gringos. Não quer ver a gameplay de gringo? Tem o meu resumão, onde eu fico 1 hora falando só desse jogo, falando como é que ele é, como funciona, o que que acontece, tudo mais e tal. Então, dá uma olhada lá, tenho certeza que você vai gostar bastante, beleza? Muito obrigado por ter assistido, espero que acompanhem as próximas teorias. Não vai ser tudo só de Silent Face, até porque nenhum canal vive de um jogo só. Então, obviamente, eu vou fazer teorias sobre outros jogos. Futuramente vou jogar Frambow também. Vou dar uma olhada em Little Miss Fortune, que vocês estão pedindo bastante. Então vai ter uma pá de conteúdo aí nesse canal. O ano tá começando, então vamos pra cima que esse ano vai ser Topperson Zica. Então, bom, acho que o vídeo é isso. Fiquem bem, bebam bastante água e é isso. Até o próximo vídeo. Falou! Fui!